Gênesis capítulo 22, os versículos 1 ao 3 dizem assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Nós lemos aqui o início da história do relato de Abraão oferecendo Isaque, seu filho, como sacrifício. Como nós sabemos, ele não ofereceu, não ocorreu o derramamento de sangue, mas aqui é o início da narrativa. É um teste da fé e da obediência de Abraão, mas ele também carrega consigo um simbolismo bastante profundo e bastante simbólico. Este evento, esse teste, essa provação, no judaísmo, ele é bastante importante, tem um grande destaque, e ele inclusive leva um nome, é chamado o Akedah. Akedah vem do hebraico Akedah, tá? Que é a palavra usada não no versículo 9, onde menciona a palavra amarrou, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou. Gênesis 22, 9, esqueci de mencionar, é o versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Essa palavra amarrou é a palavra Akedah, e esse evento é chamado no judaísmo de Akedah. O Akedah para os judeus é muito parecido com a crucificação para nós cristãos. Então, a mesma importância que nós damos à crucificação, tem o mesmo patamar de importância ao judeu, que eles chamam de Akedah. Então, nós falamos sobre a crucificação, e aqui eles falam sobre, podemos dizer, a amarração, ou o ligamento, o amarramento, algo assim. E eles carregam o mesmo significado. Obviamente, para o judeu, no judaísmo, a crucificação não quer dizer nada, absolutamente nada, mas tudo aquilo que a gente vê na crucificação, eles veem então no Akedah, que é nesse evento aqui, onde Isaque foi amarrado para ser sacrificado. Então, existem alguns paralelos, e eu quero traçar esses paralelos hoje entre o Akedah e a cruz, que é o tema da nossa mensagem de hoje, o Akedah e a cruz. Olha comigo no versículo 11 de Gênesis 22, nós lemos do versículo 1 ao 3, eu vou ler agora, eu peço que você acompanhe, Gênesis 22, 11 ao 13, que diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então aqui nós vemos a disposição, a prontidão de Abraão em sacrificar Isaque. Ele recebeu lá o comando no começo do capítulo, versículo 1, 2 e 3, e ele obedeceu. Ele preparou tudo, como nós lemos, e foi em direção, fez o altar, amarrou o seu filho, ajeitou a lenha, deitou o seu filho sobre a lenha, levantou a faca, ele ia fazer. E Deus fala: agora eu sei, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Então, para todos os efeitos, para Deus, Abraão obedeceu, e Abraão iria sim dar o seu filho. Então essa disposição é um paralelo direto à disposição
a prontidão de Deus em sacrificar o seu Filho Jesus. Existem outros detalhes, inclusive nós vimos recentemente uma mensagem que a gente usou esse mesmo texto aqui, mas tratando de outro assunto, mas nós vimos algumas desses paralelos entre o que aconteceu com Isaac e o que aconteceu com Cristo antes da sua crucificação e aqui antes da sua amarração, o Akedah. Por exemplo, nós falamos sobre o burro. O burro foi usado por Abraão para levar Isaac, e assim como Jesus entrou em Jerusalém num jumento, um burro também, um burrinho, um jumento, mesmo animal. Tá? Tem esse paralelo, tem a madeira, nós mencionamos isso também, a questão da madeira, que a madeira foi levada, e a madeira foi levada até o topo do monte. Mesma coisa Jesus carregou sua madeira, sua cruz, ao topo do monte. Temos o sacrifício, onde Isaac foi colocado em cima da madeira, e igualmente Cristo, a crucificação, a madeira, a cruz, ela é deitada, e a pessoa é colocada em cima da cruz, e então pregada. Então houve também essa questão, e os paralelos acabam aí quando nós comparamos com o próprio sacrifício. Não houve sacrifício de Isaac. Isaac não foi morto, mas Abraão chegou a levantar a faca, mas foi impedido. Mas o julgamento de Deus foi cumprido, não foi detido. O sacrifício, no caso Cristo, do Filho de Deus, não foi poupado como Isaac foi poupado. Então nós temos o julgamento da faca. A faca foi de fato poupada, mas a cruz não foi poupada de Cristo. E não é por acaso e nem é coincidência que Deus está ligando estes dois eventos significativos. Essas duas ocorrências, elas estão uma refletindo a outra. Inclusive, se minha memória me serve correto, foi até uma mensagem sobre o Monte Moriá. Inclusive, o Monte Moriá, no Novo Testamento, é o Monte da Golgota, onde Deus levou Isaac, séculos mais tarde, estaria ali nas adjacências de Jerusalém, que obviamente na época de Gênesis 22 não tinha nada ali, não tinha Jerusalém, não tinha nada, mas o Monte Moriá era exatamente o local onde Cristo foi crucificado. Então não é coincidência, não é por acaso, Deus está aqui nos dando uma lição, fazendo um paralelo e um comparativo entre o Akedah e a cruz. Vamos para João capítulo 3, onde nós vamos ver o significado do Akedah e o paralelo que tem com a cruz. João 3, 16, provavelmente um dos versículos mais famosos, mais conhecidos da Bíblia. O versículo 16 de João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui nós temos que na cruz, onde Deus revela o amor do Pai pela humanidade, na cruz, nós temos aqui uma amostra, uma prova que o amor de Deus pela humanidade é comparável ao amor de um pai para um filho. Nós vemos que Abraão não negou Isaac. Ele não precisou sacrificar porque Deus deu o seu próprio sacrifício, mas o fato é que Abraão não negou. Assim como Deus não negou, Deus não poupou o seu filho como uma demonstração do amor de Deus pela humanidade. E aqui nós temos também uma demonstração da profundidade do amor de Deus. Eu acho difícil um pai, quem não é pai talvez não consiga sequer entender, mas pode ter uma boa ideia, mas é difícil um pai e uma mãe entender esse conceito de sacrificar um filho. Sacrificar um filho para beneficiar a outro, e esse outro não é sequer um amigo, é um inimigo. A Bíblia fala que Jesus veio aos seus, aos judeus, e eles o rejeitaram, odiaram. Então, é incrível esse amor de Deus. Eu digo incrível no sentido literário, é difícil de crer.
É difícil de crer que alguém, no caso Deus, daria o seu Filho, essa profundidade do amor que Ele tem por nós. Então Deus aqui nos ama tanto quanto Ele ama o seu Filho. Entenda isso. Ao Jesus morrer na cruz por nós, Deus está alocando a nós o mesmo valor e o mesmo amor que Ele tem ao Filho dele, a Jesus. Então, Deus ama você e eu o mesmo tanto que Ele ama a Cristo. Pense nisso. Por isso que eu disse já, não é a primeira vez, nem você é a única, nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Nós não precisamos provar o nosso amor de Deus, que Deus já nos ama. Qual a prova disso? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Cristo não morreu pelos judeus, Cristo morreu pelos crentes, Cristo morreu pelos eleitos, Cristo morreu por todos. Para o ateu, o muçulmano, o macumbeiro, e não interessa, o chinês, o japonês, o árabe, porque Deus amou todos, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Cristo foi a prova do amor de Deus e Cristo foi então o sacrifício final, o sacrifício que sela. Lá em Hebreus 9, versículo 11 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, versículo 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Falando aqui sobre Cristo. Cristo veio pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma redenção eterna, uma redenção que vai durar para sempre. Aí você pergunta, pastor, por que fala aqui que ele entrou uma vez no santuário? Você lembra que no Velho Testamento o sacerdote, não o sumo sacerdote, como nós lemos aqui no versículo 11, mas o sacerdote, ele entrava constantemente, diversas vezes, durante o ano inteiro, vários festivais, ele entrava constantemente para oferecer o sangue de bodes e de bezerros. Então Cristo, sendo o sacrifício final, ele entrou uma vez para oferecer não o sangue de bodes e bezerros, mas o seu próprio sangue. Uma vez para efetuar uma eterna salvação. Então aqui já acaba a noção muito prevalente em alguns círculos chamados de cristãos da perda da salvação. Se uma salvação é eterna, não tem como algo eterno deixar de ser eterno, especialmente quando é algo que Deus diz que é eterno, através do sangue do Filho de Deus, o sumo sacerdote. Então, essa história de perder salvação, ou de um sacrifício limitado, muitos creem que o sangue de Cristo só foi eficaz para os eleitos ou para os salvos. A verdade é que o sangue de Cristo é eficaz para todo mundo, para qualquer um que crê e o recebe pela fé. Então aqui nós temos várias coisas que apontam para a redenção final e eterna. Não precisa mais haver sacrifícios, não precisa mais haver entrada no tabernáculo, sacrificar animais, bezerros e bodes e derramar o sangue e queimar o holocausto. Não precisa mais isso, porque Cristo já fez o final. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então aqui Deus está dizendo que se o sangue e as cinzas dos sacrifícios usavam para santificar os imundos, agora veja bem, era uma santificação temporária, era uma santificação meramente simbólica. Por quê? Porque era repetidamente feita, não era feita uma vez, como fala aqui nos versículos anteriores, ele entrou uma vez e ofereceu o seu sangue para a redenção eterna. E é interessante notar no final do versículo 14, onde fala, purificará as vossas consciências das obras mortas. Isso aqui está se referindo às obras. O que são obras mortas? São obras que são feitas, eram feitas, mas até hoje muita gente faz isso, obras mortas no sentido de nos trazer salvação.
Nossas obras são mortas, são ineficazes, são nulas, não servem de nada para a redenção eterna. Então tem muita gente hoje, até no meio cristão, digamos assim, que estão tentando guardar, manter, perseverar, merecer a salvação. Sabe o que é isso? São obras mortas. São obras mortas. Porque Cristo nos trouxe a eterna redenção pelo seu próprio sangue, uma vez por todas, finalmente, e não se fala mais no assunto. Então Cristo veio a santificar perfeitamente e eternamente, não apenas simbolicamente. Os animais que eram mortos, o sangue derramado no altar, todo aquele ritual do judaísmo era simbólico, era apenas apontando para o Cristo que viria. E em Cristo, ele veio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele faz a salvação perfeita e eternamente, ao contrário dos rituais judaicos, onde a salvação era feita imperfeitamente e temporariamente, porque tinham que ser repetidas diversas e várias e muitas vezes, porque elas não eram perfeitas e certamente não eram eternas, mas apenas simbólicas. Muito bem, vamos voltar para Gênesis 22 então. E olha no versículo 2. E eu vou mostrar uma coisa aqui, que eu acredito que irá ser novidade para todos. Se não for, depois você me diga que não era para você. Mas eu creio que seja, que quando eu soube disso, eu também fiquei surpreso, nunca tinha atentado a isso. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Está vendo essa palavra, a quem amas? Essa ocorrência aqui, Gênesis 22, 20, é a primeira vez que a palavra amor é usada na Bíblia. Quem já sabia disso, levanta a mão. Tá vendo? Ninguém sabia. Eu sabia. Tá. Primeira vez. Não há menção, alusão, indireto, diretamente, a amor. Mas vocês lembram que eu falei já que o livro de Gênesis é a grande sementeira, que não existe doutrina que não esteja em Gênesis, que não seja abordada e extrapolada durante as Escrituras. Você não vai encontrar doutrina nenhuma em toda a Bíblia. Você não vai encontrar doutrina nenhuma que você não encontra em Gênesis. Tá? E aqui é a primeira vez que a palavra amor é usada. Agora note, qual o contexto, qual a história que amor foi usado? Não foi usado, por exemplo, se referindo ao amor de um marido para sua esposa, Adão e Eva e tudo mais. Não fala. Não existe o amor. Não existe o amor mencionado em lugar nenhum, em contexto nenhum, de forma alguma, em conjugação alguma, a não ser aqui. E note que justamente pela primeira vez nessa narrativa do Akedah. Coincidência? Mais uma vez, não é coincidência. Deus escolheu mencionar amor pela primeira vez, abordar o tema de amor pela primeira vez, justamente aqui, no Akedah, onde faz uma ligação direta e um paralelo com a crucificação. E a crucificação é o quê? É justamente a expressão do amor de Deus, é o preço do amor de Deus para com todos nós. Então o Akedah, ele aponta e conecta com a crucificação através do amor. O amor de pai pelo filho e, por extensão, por toda a humanidade. Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Então, se Deus nos deu o que lhe mais era precioso, o seu filho, então, o que não nos dará? O que será negado a nós, se ele já nos deu aquilo que é mais precioso para ele? Aí você diz: pastor, não, eu estou orando querendo que Deus me dê um aumento de uns 500%, ou tenho orado a Deus para ele me dar isso, aquilo outro. Não. Se Deus não está te dando aquilo,
é porque talvez Deus não queira que você tenha aquilo. Por bom motivo. Qual? Eu não sei, mas Deus sabe. Então se você ora a Deus e pede, Deus, eu quero uma Ferrari amarela, para combinar com a minha moto amarela, e me dê logo um jet ski aí também amarelo, vai ficar tudo amarelo. Deus não me deu. Não é porque Deus é incapaz. É porque Deus sabe que você não vai ser abençoado por aquilo. Muito pelo contrário. Inclusive mencionei isso recentemente. Muitas vezes o que nós achamos que é uma bênção não é uma bênção. Pelo contrário. Então aqui está dizendo, nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. E aqui vai muito mais fundo de pedir coisas e bens e riquezas e brinquedos. Todas as coisas está falando sobre os tesouros verdadeiros, paz, família, amizade, propósito. Tudo isso que o mundo não vê como sendo grande coisa, mas uma grande pena se o povo de Deus não vê isso como uma grande coisa, um grande tesouro. Lá em Romanos 8:33, diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Existe bênção maior saber que Cristo intercede por você perante o Pai? Recentemente nós tivemos uma mensagem onde nós lemos sobre o Espírito Santo. Intercede por nós não sabemos como e pelo que pedir, etc. E que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Pois bem, aqui nós temos não só o Espírito Santo, mas aqui nós temos o próprio Cristo, o Filho também intercede por nós, né, como nós lemos aqui. Então ele está intercedendo, ele está orando, pleiteando, e como eu falei recentemente, a palavra interceder quer dizer se colocar no meio. Então Cristo, tem Deus Pai, Cristo está no meio, intercedendo. Então ele está levando nossa causa, está sendo nosso advogado perante o Pai. Mas o mais importante, e eu mencionei isso hoje à noite, vou repetir, quando Deus olha para nós, ele nos enxerga através de Cristo, que se intercedeu entre nós, que está entre nós. Então quando Deus olha para nós, ele nos vê com a justiça de Cristo. Todos os nossos pecados e imperfeições, eles ficam deste lado de Cristo, para usar uma ilustração, e deste outro lado onde o Pai olha, ele não vê nossos pecados. Ele não vê nossas falhas. Então, quando Deus, por algum motivo, não responde a sua oração, o seu pedido do jeito que você quer, não é porque Ele está achando que você não vai para a igreja bastante. Não é porque você não lê a Bíblia bastante. Não é porque você não ora o bastante. Não é porque você não fez o bastante. Se você fez o bastante ou não, Cristo está no meio, está filtrando, e Deus está só nos vendo como se nós fôssemos Cristo. Deus nos ama como ama Cristo. Agora, então pastor, qual a importância então de eu ler a Bíblia, orar, vir para a igreja, fazer as coisas assim? Não tem diferença nenhuma para Deus. Não tem diferença nenhuma do ponto relacional. Como eu disse, você não precisa fazer nada para ganhar, granjear, aumentar o amor de Deus, porque você já tem o amor de Deus. Antes de você ser salvo, você já tinha o amor de Deus. Você já era alvo do amor de Deus. Deus não lhe ama mais agora do que amava antes de você ser salvo. Ele lhe ama do mesmo jeito agora como amava antes. Mas do ponto de vista posicional, posicionalmente nós somos como Cristo, mas o nosso relacionamento vai ser afetado se nós lemos a Bíblia, oramos, vamos para a igreja, agradamos a Deus. E isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com Deus não vai mudar o amor que Ele tem por nós. Isso é totalmente diferente ao ser humano. O ser humano liga diretamente como nós somos tratados e como eu vou amar o próximo. E isso chama-se amor filhos, é o amor merecido, é o amor que tem que haver uma reciprocidade. Amor ágape, amor de Deus, o amor com o qual Deus nos ama, não tem que haver reciprocidade. Você não tem que ser salvo, cristão, não interessa, Deus ama a todos.
Sim, aquela pessoa que você acha desprezível, e talvez seja, aquela pessoa que não merece nada, e talvez não mereça, aquela pessoa, olha, Deus ama ela o tanto quanto ama você e eu. O ama o mesmo tanto quanto ama o seu filho, Jesus. E tem muita gente que fica escandalizada com isso. Não é possível, não. Quer dizer que, sabe o que é esse orgulho? Quer dizer que Deus ama aquele desprezível, o mesmo que ama a mim. Eu não sou perfeito, mas eu sou muito melhor do que ele. Sabe o que é isso? É você, se você pensa assim, é você se achar que você é grande coisa. É você se achar que você merece de alguma forma. Você não se enxerga que a pessoa mais desprezível no mundo e nós somos desprezíveis do mesmo jeito. Somos condenáveis do mesmo jeito. Mas Deus nos ama, Ele mostrou o seu amor dando o seu Filho, o que agora então nos equipara. Veja bem, o amor de Deus ele é provado, demonstrado em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo escreve isso no livro de Romanos. Sendo nós ainda pecadores. Ele não falou, bom, vamos ver se vai parar de pecar para eu salvar você. Ele não fez isso. Deus nos ama, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Isso, e outra coisa, somos ainda pecadores. O amor de Deus, ele já é nosso. Nós temos que descansar nesse amor, aceitar esse amor em Cristo na cruz, com o Evangelho, para que Deus possa então nos abençoar com o relacionamento pessoal. O que nos separa de Cristo, de Deus Pai, é o nosso pecado. E Cristo ele intercede, se coloca no meio, se interjeta, justamente para que esse relacionamento seja pleno. Mas o fato que ele se interjetou, o fato que ele veio ao mundo, é prova de que Deus nos amou mesmo antes de Cristo entrar, se interjetar, interceder por nós. Cristo fecha o elo, mas Deus sempre nos amou e ama a todos na humanidade. Então, para resumir, o Akedah e a crucificação revelam o amor profundo de Deus por toda a humanidade, independente de cultura, de país, de geografia, de raça. E a profundidade do amor de Deus é demonstrada através de Cristo na cruz, amando a humanidade, oferecendo o seu Filho unigênito.